Olá, pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa língua portuguesa. Você sabe como formou a nossa língua portuguesa? Você sabe quais são suas origens? E por que o português nosso é tão diferente do português de Portugal? Vamos saber um pouquinho? Tudo começou com um ramo raiz de um idioma chamado indo-europeu. O indo-europeu se dividiu e formou aí 5 ramificações, como o helênico, que formou o idioma grego, o germânico, que formou o alemão e o inglês, o céltico, que deu origem ao escocês e ao irlandês, o eslavo, que deu origem à maioria das línguas existentes na Europa Oriental, como o russo, e também, claro, o românico. O românico deu origem ao latim, que é a nossa língua bisavó, ou seja, enquanto a língua portuguesa é a nossa língua mãe, o latim é a nossa língua avó, porque foi ele que deu origem ao português. E como que aconteceu isso? Através da o domínio do Império Romano a muitas nações, a muitos reinos no mundo. Então, o Império Romano, além de dominar, obrigava todo mundo a falar seu idioma. E claro que não vai sair um latim clássico, né? Certinho, vai sair. Eram vários povos, cada um tinha sua cultura, cada um tem sua diferença. Então saiu o latim, cada um com a sua origem, chamado latim vulgar, que era aquele falado pelo povo, aquele tipo nós vai, nós fumo, né? E além da língua portuguesa, quais são os outros idiomas que se originaram do latim? Vamos aí? Romênio, falado na Romênia. Italiano, que é da Itália. Francês, olha, somos parentes dos franceses. Espanhol. E claro, como não podia deixar de ser, o português, que entrou aqui no nosso país através do domínio português. Foi só o Brasil que foi dominado por Portugal? Não. Vamos aí saber quais são os países que também falam português, que é importante aí. Moçambique, Angola, como não podia ser, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e onde entramos o nosso Brasil. Aqui no Brasil, o português já foi modificado logo com a chegada dos portugueses. Com o quê? Com o contato com os povos indígenas. Então, palavras indígenas já foram colocadas no nosso vocabulário, como macaxeira, que é uma palavra indígena. E, além dos indígenas, aqui o Brasil sofreu por vários momentos. Tivemos a invasão holandesa, tivemos a invasão francesa e outros imigrantes que vieram aqui para construir ao Brasil como sua terra. Então, vários povos modificaram nossa língua. Um deles foi o indígena, como eu já falei, e cada povo com a sua maneira, com a sua cultura, foi anexando um pouquinho do seu eu para o nosso português. Vamos falar de alguns casos que tem muito mais línguas que essa, tá? Uma delas é os holandeses. Os holandeses vieram se anexar em Pernambuco durante a invasão holandesa, que aconteceu, se eu não me engano, durante o período regencial aqui da história do Brasil. Os franceses já estiveram aqui antes dos holandeses, durante o governo geral, no governo de Mendes Sá. Então, eles invadiram o Rio de Janeiro e ficaram um pouquinho, mas já deram um pouquinho da sua cultura. Abajur. Abajur é uma palavra francesa que temos anexada. Os italianos, nós comemos macarrão porque tivemos contato com os italianos.
Os italianos vieram fugidos da Primeira Guerra Mundial. Quando a Itália foi devastada, eles construíram residência em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Então, uma grande parte veio para São Paulo. Então, o paulista, no seu idioma, vai ter contato com o italiano e também com o japonês. Por quê? Porque nós aqui, São Paulo, foram terra dos japoneses. E como que aconteceu isso? Os japoneses vieram fugidos após a bomba de Hiroshima. Buscaram o Brasil também como pátria, se identificaram a sua cultura, tanto que nós temos um bairro aqui em São Paulo chamado Liberdade, que é grande parte imigrantes japoneses. Então foi aí que os japoneses começaram a ingressar aqui no Brasil, após a guerra, assim como os judeus. Os judeus vieram também após a guerra, fugindo. Os judeus vieram após o Holocausto. Você sabe, casado por Hitler. Então vieram aqui também tentar a sua vida, a sua cultura, assim como outros povos que têm a cada dia a sua maneira modificada a nossa língua. E além dos povos imigrantes, tivemos também a questão cultural para modificar o português. Quais são as questões culturais? A tecnologia, o mercado, o cinema, a artes. O cinema nos trouxe o quê? O cinema, ele nos trouxe contato com o inglês. Então, é normal nós aprendermos muitos. Eu lembro que na adolescência nós assistimos um filme chamado Diário de Adolescente e muitos colegas de sala acabaram falando palavrões em inglês na sala de aula devido ao filme. Mas não é só isso. Por exemplo, você mesmo, você tem muito contato, você ouve muito miss you, I love you, muito contato com palavras inglesas que vão anexando. E além do cinema, também tem a música. Nós temos contato com a música americana, com a música de outros países, e cada dia vai anexando. E além disso, o mercado, nós fazemos contato com várias nações. Então, os trabalhadores tiveram que aprender outros idiomas, como mandarim, como o espanhol, e a cada dia vai modificando a nossa língua. Uma pergunta: você por acaso vai no McDonald's e pede a entrega? Não, você pede o deliver. Por quê? Porque você aprendeu de um outro idioma isto. Então, a cada dia. E nos dias atuais, pessoal, nós temos também contato com as redes sociais, com a internet. Então, a cada dia, novas palavras estão sendo anexadas no nosso português. Por exemplo, ninguém fala privado. Aí te manda um inbox, não é? Que é uma palavra inglesa. Eu postei, em vez de post, que é também inglês. E você twitta. Então, você tem contato através das redes sociais com muitos idiomas. Então, não é então seria anormal se o português fosse parecidíssimo com o de Portugal, porque nós temos a nossa cultura, contato com os novos povos, que até hoje tem chegado imigrante no Brasil, por exemplo. Os angolanos têm ido para cá, o pessoal de Moçambique, até o pessoal do Haiti. Então, a língua ela é viva, ela sempre vai se modificar. O nosso português vai se modificar a cada dia. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat. Leiam os textos que eu coloquei aí, que são interessantíssimos. Eu coloquei também um material adicional, clica nesse link e vejam, tá? Que é muito interessante. É um material que fala quais são as línguas que palavras brasileiras saíram de outros lugares. E aqui a professora Renata se despede. Até mais!